se você tratar um processo de uma construtora que tem várias casas, da mesma forma que você trata, por exemplo, um projeto de uma casa, você já errou no planejamento. O Lean, produção enxuta, né, é justamente por questão de falta de recurso. Falta de espaço é falta de recurso. Está no ar mais um episódio do Obras à Frente, o seu podcast cheio de visões sobre o ramo imobiliário, construção civil e arquitetura. A apresentação, Pedro Maranhão. Esse podcast é um oferecimento de Grupo Bela Luz, Calil Negócios Imobiliários, Casa Primore, Esquadrias de Alumínio e PVC, Premium Acabamentos e Atenta Engenharia. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Pedro Maranhão e você está no podcast Obras à Frente, o seu podcast do mercado imobiliário, construção civil e arquitetura. Para você que está assistindo esse episódio pela primeira vez e ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever e ativar as notificações, que todas as quartas-feiras terá um novo episódio. Os episódios completos são postados tanto no YouTube quanto no Spotify, e os cortes são postados em todas as demais redes sociais. Basta nos procurar lá por podcast Obras à Frente. O tema de hoje, ainda nesse modelo novo de cenário, depois me fala se vocês estão gostando do modelo novo ou se prefere o modelo antigo com a mesa, hein? O tema de hoje é um tema assim, para eu que vim de construções grandes de prédio, um tema até um pouco polêmico, de que muita gente já ouviu falar sobre o Lean Construction. Você já ouviu falar sobre o Lean Construction? E vamos hoje desmistificar o Lean Construction. Ou seja, Lean Construction é promessa ou é realidade? Para falar sobre esse tema, estou recebendo eles aqui, Jamil e Daniela da Vision Prime. Sejam muito bem-vindos, é um enorme prazer estar com vocês aqui hoje. Obrigado, Pedro. Nós estamos muito felizes de estar com você aqui, agradecemos o convite e vamos tocar o assunto aí da melhor maneira e agregar a seus telespectadores o assunto. Agradeço o convite também, Pedro. Acho que é um assunto bem quando as pessoas não sabem o que realmente precisa, se realmente é realidade ou não, né? Eu acho que traz bastante dúvida para todo mundo. Agradeço o convite. Imagina. Eu estou bastante ansioso, já confesso, com esse episódio. Já venho tentando implementar o Lean há um certo tempo. Já sei bastante das dificuldades. Eu tenho certeza que vou aprender muito hoje. Eu falo assim, é sempre uma posição muito privilegiada que eu tenho de estar desse outro lado aqui como entrevistador, porque eu aprendo muito com todos os convidados. Tenho uma oportunidade aí de ter acesso a informações que talvez eu não tive. Então hoje eu vou lavar a alma aqui, gente. Hoje eu vou lavar a alma, hoje eu vou tirar todas as minhas dúvidas, vou colocar todos os meus entraves, porque eu também tenho as minhas dúvidas de até que ponto o Lean Construction funciona. Para mim, ainda é uma promessa. Mas vamos ver, vamos aguardar. E bom, porque a Vision Prime, vocês são especialistas nessa área, trabalham tanto com a parte da indústria e também com a parte da construção. Então, vocês têm uma visão diferenciada do processo, mas vocês já viram o processo em funcionamento. Né? Mas antes da gente começar, eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre vocês, sobre a empresa de vocês, o que é que vocês fazem. Bom, a Vision Prime nasceu de uma paixão nossa, né, que é a vida toda nossa profissional, que é a melhoria de processos, né? E também o que a gente sempre trabalhou em questão de compartilhamento de instruções, compartilhamento de nossos conhecimentos, né? Então, com treinamentos, com procedimentos operacionais padrão. Então, a Vision Prime nasceu após a gente, inclusive, nos especializarmos numa metodologia Lean, né? Lean Six Sigma. Então, aí nós tivemos esse tripé, né? Paixão, conhecimento técnico e a especialização em Lean. Né? Aí nasceu a Vision Prime. Então, nós começamos a trabalhar com isso, nós já trabalhávamos na indústria, né, com questão de gestão de processos e pessoas, e veio essa vontade de passar esse conhecimento, né, de compartilhar, e a gente viu que realmente dá certo a implantação. É um pouco sofrida, né, por conta da questão da cultura, mudança da cultura, age muito em cima das pessoas, de como fazer, mas acaba dando certo, trazendo ótimos resultados para a empresa. Muito bom. A nossa experiência de processos, né, que a gente desmistifica essa situação de que o Lean funciona ou não, através de questões práticas, né? Então, a gente, independente do segmento onde aplica o Lean, a gente mapeia todo o processo, verifica onde tem gargalo,
analisa os desperdícios para que melhore as etapas de todo esse processo, né? Porque nada mais é que isso, né? Os desperdícios. Hoje são 8, né? Eles falam até, tem um último aí que foi inserido, que é a questão do conhecimento técnico, né? Porque antigamente a gente não prestava atenção nas pessoas, né? E tem muito conhecimento em chão de fábrica, até dentro da obra, lá na mão de obra que executa mesmo o trabalho, né? Então, isso antes era muito perdido. E o Lean, ele traz isso, né? O pensamento também tem que vir de lá. Tanto é que não adianta você sentar numa cadeira e resolver o problema dessa cadeira. Você tem que ir até lá, a gente chama Gemba, né? Tem que ir até o Gemba para poder entender o processo, entender o problema e fazer com que ele seja resolvido, né? Então, muito do conhecimento técnico que hoje a gente aplica vem de lá. Então, a gente não pode deixar simplesmente achar que não é um desperdício. É um desperdício também se você não olhar para essa parte. Por esse lado, eu nunca tinha parado para pensar. Agora fez um pouco de sentido. Porque assim, muitas pessoas trazem, por menos conhecimento, né? Eu não tenho uma faculdade, eu não tenho nada, nenhum curso especializante, não sou um engenheiro, eu não atuo com isso, mas eu executo. Então, ele sabe quais são as dores dele, né? E quem tem dor, ele vai achar uma resolução, mesmo que seja, né, alguma coisa, a gente chama de um artifício técnico. Sim. Ali na hora, ele vai querer resolver o problema dele, que é uma dor que ele tem todo dia. Então, o conhecimento está lá. Às vezes, se você chegar, perguntar, ele já vai saber explicar o que pode fazer para melhorar aquele processo dele. Então, muitas das ideias, a grande maioria das ideias vem de lá. É importante, Pedro, também a questão do que agrega e não agrega valor, né? Tem que somar, verificar o que realmente agrega. Então, às vezes, tem algumas etapas que estão ali, não são imprescindíveis nem necessárias, então pode ser retirado. Isso deixa o processo mais enxuto, né? Então, é importante visualizar no mapeamento de processo essas etapas que podem ser retiradas para diminuir o tempo de processo e também diminuir os custos do processo, né? O cliente não compra aquilo que não tem valor para ele, uhum. Né? Então, assim, se eu tenho um valor, se eu compro minha casa pronta, por exemplo, eu não vou comprar quantos caminhões vão levar a areia para lá. Então, se eu fizer uma forma melhor dessa areia chegar, numa forma de um Kanban, para que não tenha, por exemplo, uma entrega excessiva, não tenha onde colocar, ou falte para eu poder fazer o processo que precisa ser feito, se eu fizer da forma correta, eu não vou ter nenhum desperdício. O cliente não está comprando isso. Então, isso é um valor não agregado para o cliente. Então, se eu puder reduzir esse desperdício, eu já saio ganhando no meu custo, né? Então, barateia para a empresa e hoje em dia tudo é custo, né? No final das contas, tudo é custo. E pensando também na questão do Lean Construction, retrabalho, né? Eliminar os retrabalhos, né? Por exemplo, a Daniela comentou de uma entrega, né? De uma alocação ali de um material. Às vezes despeja areia no lugar em que depois tem que ficar com uma distância enorme tendo que deslocar, né? Então, movimentos desnecessários é um desperdício, entendeu? Então, eliminar esses retrabalhos é muito importante. E a sinergia também. Sinergia. Tem sinergia entre os especialistas da obra, né? A gente deve ter já ouvido falar ou presenciado ou construído na parte de construção, na parte de engenharia, de retrabalho, né? Que sempre o antecessor que é o culpado de tal não conformidade na obra, né? Tem esse tipo de problema. O pintor diz que foi assentado uma parede ou colocado na parede de maneira errada, por isso que a pintura dele não foi exata. Então, essa sinergia entre os especialistas, né, precisa acontecer e esse gerenciamento de projeto é importante para a obra. O planejamento é a principal, né? Então, se você não tiver um bom planejamento ali no início, uma boa alocação dos itens dentro da obra, se você não tiver nada que seja feito de uma forma errada dentro, você vai levar isso para o resto da obra, né? Então, você vai deixar a obra suja, você vai ter um desperdício de transporte imenso, porque você vai ter que estar transportando. O funcionário, ele vai cansar mais, ele vai diminuir o ritmo dele durante a obra, porque eu tenho que buscar lá longe. Então, se eu tivesse com um negócio aqui do lado, eu faria mais rápido e não teria esse tempo de transporte, né? Então, tudo tem que ser pensado no planejamento. O planejamento inicial é onde a gente tem a certeza de que vai acontecer da forma correta. Porém,
você sabe que nada acontece da Sim. forma que tem que acontecer, né? E aí, então, que vem as reuniões diárias, né? Então, por exemplo, hoje aconteceu isso na minha obra, ou aconteceu isso no meu processo, e ele não foi legal. Isso pode ser evitado. Então, sempre no final do dia ou no começo do dia seguinte, é sempre conversado o que aconteceu no dia anterior e como que vai ser o trabalho, porque todo mundo fica alinhado, né? Todo mundo já sabe o que vai ser feito e o que vai acontecer naquele dia, né? Então já sai brifado do que precisa fazer, né? Importante, Pedro, que essa metodologia seja também antes da obra, né? Desde lá no fornecedor, né? O fornecedor também, aplicando esse tipo de metodologia, ele favorece o cliente, que é a pessoa da obra, que vai chegar o produto na just in time, né? A matéria-prima vai chegar no momento correto, não precisa ter tanto estoque ali, dependendo de espaço. Então, isso é importante fazer na cadeia, né? Na cadeia acontecer essa metodologia, para que todo o processo seja feito de uma maneira enxuta, de uma maneira correta, no tempo correto, e eliminar todos os desperdícios aí. Muito interessante isso tudo, que veio um filme na minha cabeça, né? De todo o processo que foi quando eu tentei implementar. Muitas coisas deram certo, outras não deram tanto. Por isso que eu ainda sou um pouco cético quanto a algumas coisas do Lean Construction, e espero solucionar isso aqui hoje. E muito interessante que você falou sobre a questão do capital humano, né? Das pessoas que estão ali envolvidas, porque eles são os maiores impactados pelo processo não produtivo ali, né? Ele que tem prejuízo com a falta de produção dele, ele que tem prejuízo com possíveis acidentes de trabalho, ele que tem o prejuízo com o retrabalho, mas ele é a peça que mais cria dificuldade na hora da implementação de um processo. E mais uma coisa muito interessante você falou, porque ele detém um conhecimento prático do que de fato é a dor dele. Então, talvez muito dos erros de quem tenta implementar o processo, que esse processo quem implementa o processo está sentado no escritório atrás de uma mesa e tenta implementar esse processo via martelo dos deuses. Faz porque eu estou mandando fazer. Exatamente. E assim, a gente consegue usar muito do conhecimento desse pessoal. O ser humano, ele nasceu para dar certo. A gente tem alguma dificuldade, a gente arruma um jeito, né? Que seja na gambiarra. A gente arruma um jeito de resolver. É uma dor sua. Exatamente. Você cortou o dedo ali, tá sangrando, tá doendo. Você não tem um band-aid, você não tem de alguma forma. Você vai pegar um capim e vai embrulhar no dedo, você vai dar um jeito. Exatamente. Alguma coisa. O recurso está próximo ali. Vai pegar o que tiver na frente. Vai pegar na frente. Vai morrer, sangrar até morrer, você não vai. Exatamente. Pode fazer escolhas ruins? Pode, né? Fazer igual eu quando era moleque. Eu jogava bola na rua, arrancava tampando o dedão, chutando o chão, estancava era na terra ali mesmo, né? Parava de sangrar. Continuava jogando. Não importa a infecção. Não importa o que é. Exato. Às vezes a gente faz as escolhas erradas, né? Mas faz uma... É importante que esse arranjo técnico seja definitivo. Exatamente. Mas é interessante disso, de trazer de fato o pessoal, né? Para participar da tomada de decisão daquilo que vai ser feito. Até porque isso evita que eles criem dificuldade. Porque uma vez que ele deu a ideia, a gente falou muito sobre isso, né? No briefing que a gente estava fazendo sobre o tema, um dos gatilhos mais fortes que a gente tem é o da coerência. Sim. Então, a partir do momento que ele tomou uma posição de, cara, essa minha ideia aqui é uma boa ideia, ele vai lutar com unhas e dentes para defender que a ideia dele é uma boa ideia. Agora, se ele já começou contra a sua ideia, ele vai fazer o processo contrário. E é muito bom a gente trazer, né, desse conhecimento empírico, até porque ele tem um conhecimento maior da dor. Quem sabe da dor dele é ele. A gente sabe da dor, tipo, nós como gestores, né, sabemos da dor do financeiro, que é o que a gente acompanha. Agora, a dor de quem está ali, às vezes, na linha de frente, a gente não consegue saber. E eu sempre costumo brincar que, assim, ninguém é tão inteligente que não possa aprender nada novo, e ninguém é tão burro que não possa ensinar nada para alguém. Sim. Né? Então, muito importante a gente colocar essas pessoas também junto no processo. Mas, trazendo o que é a minha reticência aí quanto à questão do Lean. Além de envolver muitas pessoas, né? Lógico que a maneira como foi, na época eu trabalhava com construção de prédio, construção de apartamentos, já padrão mais popular. E também, né? O Lean vinha via martelo dos deuses. É para fazer.
Um bom tanto do que atrapalhava o processo era a própria cobrança do nível de diretoria. O que eles queriam ver? Queria olhar e ver a parede colorida, não sabe nem o que significa o post-it. Gente, eu já falei pra vocês, eu odeio post-it. Eu odeio post-it. Tá? Não uso. Pedro, quando você fez o Canva do brainstorm da sua empresa para fazer o plano de negócio? Fiz, olhei, gostei, rasguei, joguei no lixo. Segui minha vida. Então, assim, para mim, aquilo não é Lean. Para mim. Beleza, gestão à vista, estou de acordo. Mas eu acho que muito além da gestão à vista, precisa ser um conceito. Né? O conceito precisa estar na cabeça das pessoas. Se o conceito de construção enxuta, que é o que quer dizer Lean Construction, né, para a área da construção civil, é a construção enxuta que evita desperdícios, que evita retrabalhos. Né? Hoje a gente tem uma estatística de que se desperdiça 30% de uma obra, ou seja, a cada 3 obras, uma é de desperdício. Só de desperdício você gastou o dinheiro para fazer uma obra completa. Isso é muita coisa. Lógico, isso no modelo de construção convencional que a gente usa aqui, que é a estrutura de concreto armado e alvenaria. Né? Não vamos falar sobre metodologias de construção, nós temos metodologias mais eficientes para essa questão de desperdício. Mas a construção civil, a gente vive um processo diferente da indústria. Que é isso que eu quero... pretendo desmistificar. Processo, né? Que eu quero desmistificar aqui hoje. Por quê? Que é diferente da indústria. Quero ouvir a opinião de vocês sobre isso. Na indústria, você está lá fazendo parafuso, fabricando parafuso. Você fabrica parafuso de manhã, de tarde, de noite. No outro dia você volta, parafuso de manhã, do mesmo parafuso, na mesma esteira, do mesmo jeito. Cometeu um erro às 7 horas da manhã, às 10 horas da manhã você está fazendo parafuso. Aí você tem como corrigir. Se não corrigiu às 10, às 3 horas da tarde, você está fazendo parafuso. Então tem como você corrigir às 3 horas da tarde. E no dia seguinte, você está fazendo o quê? Parafuso. De novo. Na construção civil, cometi um erro na fundação ali, na hora de fazer as estacas. O nível do concreto das estacas. Que hora que eu descubro que errei no nível do concreto das estacas? Na hora que eu vou fazer o cintamento. Fazer as vigas baldrames. Ou seja, as estacas já acabaram. Quando que eu vou corrigir esse processo? Daqui 1 ano, na hora que eu começar outra obra. Quando é obra grande de prédio, às vezes, né, para essa equipe que está ali envolvida, daqui 2, 3 anos é que ele vai passar por aquele processo de novo. E quanto tempo você demora para fazer isso, Pedro? Do que você faz de um dia para o outro? Quanto tempo demora para fazer o processo? Não, o serviço todo ele leva alguns dias. O problema é que você descobre, muitas vezes, o erro. Lógico, tem muitas coisas que vêm antes. Não vamos analisar isso. As coisas que deveriam ter, procedimentos operacionais, tudo isso que a gente sabe, para evitar que esse erro acontecesse. Mas ele aconteceu, assim como acontece erros em todo lugar. Você identifica esse erro numa etapa que você já não está mais executando aquilo. Você só vai corrigir esse erro na próxima obra. Mas aí entra a mitigação de riscos. A gente tem que verificar todos os riscos que podem acontecer. E, por exemplo, um duplo cheque de uma atividade pode minimizar esse erro e prevenir o erro, não só corrigir depois de 1 ano, né, para a próxima construção. Então, deve-se fazer uma análise de risco de todas as etapas. Falar o que pode acontecer de errado aqui. Vamos avaliar. Olha, aqui acontece com mais frequência nas obras. Então, que jeito que a gente pode colocar um mecanismo para que não aconteça essa não conformidade? Então, a gente vai trabalhar com a prevenção. Um duplo cheque, por exemplo, em questão de cada etapa. Né? É dessa forma que você minimiza os erros. Né? Você lembra que eu falei que tinha uma reunião? É saudável ter essa reunião, a gente chama reunião de rejunca. É uma reunião que vai falar tudo que foi feito no dia anterior e todas as dificuldades e no dia seguinte que vai ser feito. Nessa reunião pode ser que alguém traga alguma coisa. Então, se você constantemente revisar o seu planejamento, constantemente fizer essas reuniões, pode ser que no meio do caminho você descubra que tem um problema. Uhum. Né? Porque assim, se for várias pessoas de diversas áreas, a gente costuma usar a multidisciplinaridade de todos os locais que a gente trabalha. Por todo mundo numa mesma reunião, rapidamente, em pé, lá no Gemba, é para durar 5, 10 minutos que seja. Mas ali já saem muitas situações que possam ser evitadas,
que aconteceram, que podem ser evitadas para esse dia que está nascendo, né? E assim subsequente nos outros dias. Então, existe como travar? Existe. Pode ser que trave, pode ser que passe? Pode. Mas aí é aquilo, você planeja para uma próxima etapa não fazer novamente, é onde tem a mitigação dos riscos. Então, existe sim a possibilidade de passar, como qualquer outro processo, até o parafuso pode sair errado, né? E aí você faz, sei lá, 1 milhão a cada 2, 3 horas, né? E aí você vai olhar isso depois de quantas horas? Quantos milhões de parafusos você fez errado? Você vai fazer o quê com aquilo? Você vai jogar fora? Você vai retrabalhar? Então, é uma decisão também que é tomada em conjunto, né? Então, acontece isso em todas as áreas. E processo é processo. Eu estou fazendo parafuso, ou eu estou lá na construção civil, é um processo. Então, a gente tem que olhar como células mesmo, né? Então, observar o processo e observar o que pode dar errado, que é fazendo a análise de risco, né? Do que pode dar errado. E as pessoas que estão junto já trazem o conhecimento, que é aquele 8º desperdício que as pessoas não tomam conta disso. Né? As pessoas já trazem consigo tudo que passou na carreira. Então, por mais que você esteja trabalhando naquela obra agora, você já trabalhou em outras obras anteriormente. E pode ser que numa obra que você tenha trabalhado, você teve esse problema. Sim. Então, a pessoa ali na reunião já fala, toma cuidado, porque aqui eu tive um problema numa obra que eu fui e aconteceu isso, isso e isso. Então, essas pequenas e rápidas reuniões são muito efetivas no momento que você está fazendo a obra, o processo, enfim, qualquer coisa que você estiver desenhando o Lean. Né? Então, por isso que o Gemba é onde a gente resolve tudo. A gente vai lá para poder pegar essa informação de todos. Entendi. É porque, lógico, gente, eu estou numa posição confortável, estou até bem confortável. Vocês estão vendo que eu estou confortável. Eu estou numa posição confortável porque eu sou advogado do diabo aqui. E estou aproveitando para lavar a alma, porque não é sempre que eu tenho a oportunidade de aparar umas arestas de uma raivinha que eu tenho dessa questão do Lean. Já de um certo tempo, mas exatamente por conta da dificuldade de implementar. Eu ouço isso desde a época da faculdade. Estamos gravando esse episódio em 2024, em junho de 2024. Eu me formei no final de 2013 e já se falava sobre Lean. Por isso que eu ainda falei, por isso que o tema desse episódio é Lean Construction, promessa ou realidade. Porque na indústria é uma realidade. A amostragem ela é curta e o prazo para você, embora tenha um custo alto quando você produz uma coisa errada, você consegue entrar com uma ação corretiva rapidamente. Coisa que, às vezes, numa construção, você não consegue nem ter a mesma equipe na próxima obra, nem todos os envolvidos ali juntos. E muito da pessoa, assim, que às vezes deu a cabeçada ali, vamos dizer, no caso, o engenheiro, que é o que está ali na linha de frente. Ele que viu o erro acontecendo, sobe de cargo e vira gerente. E vocês sabem como funcionam os processos de virar gerente hoje, né? Opa, você produziu bastante, você vira gerente, não tem... Simplesmente sobe, né? Então, a pessoa ainda está se adaptando à nova função. Ele lá vai lembrar que ele esqueceu de arrasar, de fazer o concreto das estacas no nível correto lá atrás. Aí vai chegar um engenheiro novo, vai fazer o quê? Vai fazer errado de novo. E na próxima, esse engenheiro já subiu de cargo, foi para outro lugar. Então, assim, a construção civil a gente tem uma dificuldade diferente da indústria, né? Por isso que, assim, ó, eu quero saber como que seria aí, como que vocês geralmente fazem para poder ajudar a implementar, porque sim, é um processo. Sim, tem que ser feito. E sim, eu concordo que o mercado não está exigindo, nem pedindo, está gritando, implorando, pelo amor de Deus. Gente, vamos trabalhar direito. 30% de desperdício não existe. Né? Tanto de tempo, dinheiro, energia, enfim. Então, essas coisas precisam ser implementadas, mas não é simplesmente aplicação de ferramentas. É muito mais essa questão de conceito. Achei legal a parte que você falou sobre as reuniões. O que mais que daria para conseguir implementar? Porque assim, temos que partir de um começo. Quando vocês entram, por exemplo, para dar uma consultoria para uma construtora grande, já está rolando. Os processos errados já estão acontecendo. Gente para boicotar o processo tem de monte.
Você não tem nem sistema de amostragem para poder mostrar que aquela pessoa errou, às vezes, porque você só vai repetir esse processo daqui a 1 ano. Diferente da indústria, que a gente repete amanhã. Por onde a gente começaria? Qual seria o primeiro passo? Dentro da consultora, tá lá, todo mundo, ninguém comprou a ideia. Na cabeça deles, vocês entraram lá como consultores, eles estão mais, lá vem mais 2 lá para mexer a paciência. Mais fazer trabalho. eu preencher papel, Mais não trabalho. aguento mais preencher papel. Lá vem eles me dar trabalho, mandar eu pregar um post-it. Na verdade, é totalmente ao contrário, né? Começa a base de tudo é a educação. Treinar o pessoal e mostrar os benefícios, né? Se não mostrar isso, a base, a segunda fase não vai prosseguir. Então, a primeira coisa é trazer os funcionários, os colaboradores para o projeto, envolvê-los, trazer e falar que eles são extremamente importantes para o projeto. E não usar o martelinho de ouro, não. Tem que envolvê-los e dar um poder de ação, poder de fala deles realmente. Então, assim, quando a gente tem e fala, olha, depois vira outro gerente, vai mudar, ter ali um turnover, alguma coisa assim, é preciso que deixe o patrimônio para a consultora, para a empresa. Então, isso tem que ser padronizado. Então, o documento, que fala, lá vem preencher documento, mostrar que fazendo o padrão e seguindo um procedimento operacional padrão, aquilo não vai se repetir mais. Que aprendeu-se com os erros. Que o erro aconteceu uma vez, mas não pode repetir. A não conformidade tem que ser tratada, tem que ter um plano de ação em cima dessa não conformidade e envolver todo mundo para que aquilo não se repita mais. Né? Então, tem que ter um histórico, tem que mitigar os erros, tem que envolver as pessoas mais experientes, envolver as pessoas do processo que sabem as dores, para que isso se torne um patrimônio da empresa. Então, não importa que vai estar o José, o João, a Maria, naquele período, e os futuros vão herdar aquele patrimônio, aquele legado, aquele trabalho. É isso aí. A educação e treinamento é fundamental para tudo. É o início, a gente entra já fazendo isso. Porque, como você falou, né? Lá vem os 2 querendo implementar, é mais papel para preencher. A primeira coisa que a pessoa pensa é isso. A segunda é você mandado embora. Né? Eles estão aqui para me mandar embora. Estão aqui, falou em construção enxuta, eu entendo como o quê? Menos gente trabalhando. Será que eu estou no menos gente? A segunda... Tem que quebrar esses paradigmas. Exatamente, né? A primeira coisa é isso. A segunda já é, estou perdendo meu emprego agora. Né? Então, se você entra já envolvendo o funcionário, ele precisa querer. E grande parte não quer. Você sabe que grande parte existe uma resistência muito grande. Mas aí vem a habilidade de gestão de pessoas. Né? Por mais que não queira agora no momento, ele começa a perceber que o fulaninho ali está fazendo e está sendo melhor. Ele está indo menos cansado, aí ele começa a querer comprar também. Eu acho que eu vou fazer. Aí você às vezes pega líder informal dentro da própria obra, dentro do próprio processo, e ele escutar de uma pessoa do mesmo nível que ele vai comprar muito melhor. Ele vai falar, nossa, a pessoa tem a mesma dor que eu e está falando que está melhor para ela, então vai ser melhor para mim também. Então, os líderes informais também trazem muita gente junto. Então, precisa ter. Cultura é difícil, né? Sabe que cultura é uma coisa que demora um pouco para ser mudada. Perfeito. Né? Mas aos poucos ela vai se mudando, vai se tornando uma coisa mais fácil. Né, de ser entendida, porque ela começa a ficar melhor. É importante, né, Dani, que começar com pequenas entregas, com pequenos projetos. Não adianta implantar ali, mostrar, olha, vamos fazer esse pequeno projeto e mostrar que funciona. Organização, por exemplo. Trabalhar num ambiente organizado é muito melhor do que trabalhar num ambiente totalmente bagunçado. Então, mostrar para as pessoas no dia a dia, foi, nossa, realmente, a ferramenta eu sei onde encontrar, eu não estou chutando prego aqui, está tudo organizado. E todo mundo comprar essa ideia, e ele sentir na pele que foi, putz, em uma semana a gente está trabalhando muito mais suave. Olha, então agora, a primeira coisa, organizou. Então, olha, a metodologia funciona mesmo, é só a gente focar, fazer um padrão, guardar a ferramenta no lugar certo, evitar acidentes de trabalho, e aí depois migrar para outros projetos e ir galgando, né, ampliando, mostrar na prática o que funciona, para eles comprarem, né, a ideia. Esse é o caminho, né? Pequenas entregas. Nessa parte vocês me convenceram bem. Concordo super com a questão das pequenas entregas, porque assim como funciona pra gente, né, como seres humanos, é 1% melhor a cada dia, então a gente vai, através de pequenas vitórias, né, que a gente vai tendo, a gente chega na grande
vitória. A gente vai ganhando uma batalha de cada vez antes de ganhar a guerra. Você citou 30% de desperdício. Sim. Se você baixa de 30 para 25, Sim. já é um benefício enorme. Exato, né? mas a gente mira o zerar, né? E quer começar o negócio, já tá com um quadro, já mostrando um monte de papel, post-it, exato. E post-it voando pra todo lado. Exatamente, sem fazer o processo primeiro, que é do treinamento. Acho destacar 2 coisas que vocês falaram que eu achei muito legal. Primeiro, essa questão das pequenas entregas, concordo super. E outra questão que é encontrar e desenvolver as lideranças informais. Né? No final das contas, o processo do Lean, ele depende muito mais de uma gestão de pessoas do que uma gestão de produção, exatamente. Porque é o que se assemelha, que foi da pergunta que eu fiz, né? Onde se assemelha a indústria, que é repetitiva, você tem amostragens num curto espaço de tempo, com a construção civil, que você tem amostragens mais longas. A gestão de pessoa é a mesma, o jeito como você tem que agir com as pessoas é da mesma maneira. Então, se a gente começa pela parte de treinamento, pela parte educacional, a parte educacional envolve a gestão de pessoas. Como você vai desenvolver isso, como você vai encontrar os líderes informais, porque eles é que vão levar a bandeira, né? Eles que vão carregar a bandeira para frente. E chega um ponto que é interessante, sempre, eu falo dentro do mercado como um todo, porque o exemplo negativo ele destaca muito. Às vezes o positivo nem destaca tanto quanto o exemplo negativo. Então você percebe, tipo assim, as coisas estão fluindo, pelo menos está andando. Você encontra quem está boicotando. Você encontra quem não produz. Quem não produz, ele se sente incomodado. Ou ele muda, ou ele sai. Né? Ou ele se adequa, ou ele copia quem está fazendo, ou ele pede para sair, ou ele arruma um jeito de sair, ou você sai com ele. Então, de fato, eu acho que concordo plenamente com vocês. O processo começa com treinamento. Até porque cultura, de fato, não é uma coisa que a gente implementa da noite para o dia, né? Nós comentamos fora da gravação aqui, eu sempre trago um conceito de cultura da empresa. Cultura nada mais é do que a soma dos maus comportamentos que vocês toleram. Sim. Né? Que a empresa tolera. Então, a soma dos maus comportamentos que a empresa tolera. Ela tolera a pessoa fazer aquilo. E aquilo lá vai continuando. Você citou o exemplo acho que foi com vocês, né? Do carro lá que está quebrado na rua. Outra pessoa passa e joga uma pedra. Outra pessoa passa e joga uma pedra. Todo mundo faz. Todo mundo faz. Então, se a gente não tolera isso, não é um processo que se resolve da noite para o dia. Porque são coisas que a gente vai estipulando limite, né? Ó, até aqui tá ok, daqui para frente não pode ir. Então, aqui tá o limite, aqui tá o limite, aqui tá o limite. Até que as pessoas entendam e saibam qual é o limite. Então, de fato, isso leva um tempo para acontecer. Agora, uma outra coisa dentro da própria construção civil, que a gente comparou a indústria da construção com a indústria como um todo, né? A indústria de fábrica. Agora, comparando a construção mesmo com o tipo de construção unifamiliar. Por quê? A construção de prédio, é um exemplo da construtora que faz imóvel popular. É quase que a mesma planta num terreno diferente. Só que assim, você faz um prédio no terreno aqui e começa outro no terreno do lado, dá problemas completamente distintos, por conta de solo, por conta das coisas, diferente da máquina, que é a mesma máquina. Só que ainda assim ele tem uma amostragem, o mesmo jeito de construir, já sabe que uma obra daquele porte se faz com tantos funcionários, cada funcionário entra em cada etapa, a construtora em si consegue ter um corpo técnico para fazer essas medições, mensurações, e consegue ter uma padronização de produção. Então já sabe tudo que vai. Né? Até para questões logísticas. Que etapa que você tem que pedir qual material, quanto tempo cada material leva para chegar, como que funciona e tal. Beleza, isso você tem. E ainda assim dá muito, muito errado e não consegue implementar o Lean. E para uma obra menor, no caso, uma construção unifamiliar, que seria de uma casa. Uma casa no condomínio, por exemplo. Principalmente esses condomínios que têm casas menores, casas térreas de 150 metros quadrados. Vamos dizer, o terreno tem 250 metros quadrados. Vai construir uma casa lá de 170. Já ocupa quase todo
o terreno. Não tem espaço para guardar nada. Você tem que pedir a areia, que já ocupa toda a frente. A areia e a pedra ocupa toda a frente da obra. Não adianta você pedir areia de manhã para entregar à tarde, porque nenhum fornecedor cumpre prazo de entrega. Essa é uma realidade. Nenhum fornecedor cumpre prazo de entrega. Ah, já está na rua, está chegando aí. Pode esquecer, só amanhã. Está na rua, está chegando aí. E também tem a dificuldade, burocracias até dos próprios condomínios. Então, se a sua entrega está na segunda entrega, ele passou num condomínio lá que ele ficou um tempão perdido na fila. Quem trabalha com construção em Ribeirão Preto sabe do que eu estou falando. O caminhão ficou parado lá na fila para entrar no condomínio, vai chegar na tua obra bem mais tarde. E aí você tem clientes com fluxo de pagamento diferente, tem essa questão dos terrenos diferente, tem as regras dos condomínios que são diferentes. Então, cada condomínio tem condomínio que não permite entrar um caminhão com mais que 7 metros cúbicos de areia. Então, você tem um terreno e você não consegue jogar um caminhão truque de areia. Você tem que pedir de pouquinho. Então, a gente não consegue chegar numa padronização. Mesmo porque é um processo só, né? Então, aí a gente entende como se fosse um projeto, né? E não um processo como um todo, né? Então, assim, se você tratar um processo de uma construtora que tem várias casas, da mesma forma que você trata, por exemplo, um projeto de uma casa, você já errou no planejamento, né? Então, assim, você tem que ter um planejamento diferente para cada input que você quer, né? Então, assim, o que te traz mais dor nessa questão é a chegada do material, onde colocar o material. Então, assim, precisa ver qual que é a dor e qual que é o processo que você quer resolver naquele momento, né? Então, obviamente, você vai pegar um vulto muito maior numa construtora maior, né? Então, às vezes, talvez uma construtora menor você trata como um projeto, não trata como Lean. Dá para fazer? Dá para fazer com tudo. Processo é processo, né? Então, assim, a questão de uma casa unifamiliar e uma construtora é diferente. O Lean, produção enxuta, né, é justamente por questão de falta de recurso. Falta de espaço é falta de recurso. Perfeito. Então, quando você fala assim, olha, sabemos as dificuldades fornecedoras de planejamento, pede no momento, entrega no outro. O problema está antes, numa etapa antes. Por isso que a gente, no começo da nossa conversa, eu falei, é importante toda a cadeia, de repente, atender. Ah, você tem um fornecedor só? Olha, eu vou pagar mais caro, mas eu estou próximo aqui, ele vai entregar mais rápido para mim. Às vezes, o tempo que o operador, o pedreiro, que está esperando o material parado, compensa o valor que está pagando um pouco mais caro para aquele que vai levando com mais tempo. Então, isso é tudo gerenciamento de projeto, para verificar as etapas, ver o que pode fazer simultaneamente para fazer as entregas e fazer com planejamento mesmo. Então, às vezes, nós estamos falando aqui de redução de custo, mas se você tirar de um e pôr no outro e não atrasar a sua obra, você está tendo um benefício. Você está entregando no tempo, né, e não está atrasando. Então, algumas saídas tem sim para uma construção única, né? Trabalhar com Lean é recurso reduzido. Espaço reduzido é um recurso a ser utilizado numa produção enxuta. Entendi. Agora, você trouxe uma coisa interessante. Tem um outro debate que eu comecei a pensar exatamente nesse ponto que você falou. Porque, principalmente nesse tipo de construção, principalmente quando é construção para terceiros, tenta convencer o cliente que ele tem que pagar um pouco mais caro na areia. Porque senão vai ficar mais caro do pedreiro. Ele não quer nem saber. Aí tem que entrar o poder de persuasão e mostrar, demonstrar contabilmente, né? Você gasta muita energia e não vai conseguir sair do lugar. Até porque as pessoas, assim, é um problema cultural, né? Acho que do Brasil como um todo, não sei, do mundo. Mas as pessoas valorizam muito o bem e desvalorizam o profissional que está fazendo. A pessoa paga sorrindo R$200 o metro quadrado de um porcelanato, acha um absurdo pagar R$20 o metro quadrado para o pedreiro assentar. Entendeu? Então, assim, tem essa desvalorização. Então, ele quer mais que o pedreiro se lasque. Consequentemente, o que o pedreiro faz? Já cobra um pouco mais caro para poder compensar essas dores de barriga que vai ter. Então, no final das contas, fica mais caro de qualquer maneira. Ele paga mais barato na areia, mais caro para a equipe de mão de obra que já sabe que vai ter esses problemas de falha de entrega. Ao mesmo tempo, se houvesse a implementação dos processos de Lean nos fornecedores,
eles conseguiriam otimizar o estoque deles, porque o fornecedor trabalha com estoque. O fornecedor é muito mais próximo da indústria do que a gente que está ali construindo. O fornecedor trabalha com estoque, ele trabalha como distribuidor, né? Então, o distribuidor está mais perto da linha de fabricação do que da linha de montagem. Sim. Então, se os fornecedores aplicassem os processos, ele diminuiria o custo operacional deles, correto? Correto. Se eles diminuem o custo operacional deles, diminui... É possível, né? Porque não vai diminuir porque ninguém nunca quer abaixar preço. Gosta do preço que está sendo pago, mas é possível se diminuir o custo de construção, porque você evitou desperdícios numa outra cadeia que também está relacionada, né? Então, se isso afeta nos fornecedores, eles conseguem se ajustar, eles conseguem melhorar o processo logístico deles para conseguir atender as obras. E aí também entra um outro ponto, que é quanto mais construtoras começarem a aplicar, pelo menos a metodologia, né? Eu achei bem legal a maneira como vocês abordaram o tema, porque, lógico, embora eu falei, eu fico como advogado do diabo, mas eu sou um grande defensor do Lean Construction, entendeu? E eu acho que tem que acontecer, e é uma batalha diária, e a gente implementa isso na construtora nossa. É difícil, sim, entendeu? Então, é um trabalho diário. Eu lembro quando trabalhei com construções grandes, eu lembro toda a dificuldade que foi para implantar. Muitas coisas davam certo, como, por exemplo, o Kanban, que vocês falaram. Eu usei muito o Kanban, que é... Bom, eu não sei a origem do termo técnico, é um nome, acho que japonês, Sim. mas o Kanban é um controle visual. Né? Então, eu tinha marcado lá na parede, onde ficavam os sacos de cimento. A hora que ele abaixasse da linha verde e chegasse na linha amarela, é que chegava no momento de fazer o pedido. Se ele chegasse na linha vermelha, é que você não vai dar tempo. Já se ferrou, vai ficar sem. Já vai ter que correr e comprar em algum lugar correndo. Lógico, isso aí depois também ele tem que tirar o cimento velho, colocar para cima. Tem toda uma coisa que precisava pensar, mas numa construção grande que você compra cimento de carreta, é possível fazer isso e funcionava muito bem. Porque o meu almoxarife não precisava quebrar a cabeça com quando que ele precisava comprar outro cimento. Porque ele já sabia quando que ele ia pedir. Marcado o estoque Tá mínimo ali para startar o pedido. Visualmente, né? Visualmente. Não tem que contar. Não Exato. dependia de fazer contagem. Ele visualmente olhava e conseguia saber. Embora também tenha essa dificuldade na construção civil, que etapa que você está usando cimento. Cimento você usa para tudo, para estrutura, para rebocar, para fazer contrapiso. Estrutura usa uma quantidade de cimento, reboco usa outra quantidade, contrapiso usa outra, completamente diferente. Que obriga com que todos se conversem para enxergar as demandas. Mas funcionou. Funcionou na época. Mas muitas coisas eram bem difíceis de funcionar. Acredito muito por conta dessa imposição da implementação do sistema. E quando você impõe alguma coisa, eu falo igual aquela criança que só apanha. Bateu no amiguinho, apanha. Apanhou do amiguinho, apanha. Fez arte, apanha. Assistiu quem está fazendo arte, Já não apanha. consegue discernir por que está apanhando. Já não consegue discernir mais. E o que essa criança faz? Esconde. Porque se ela esconder bem escondido e ninguém pegar, ela Passou. apanha. Passou. E se pegar, eu já ia apanhar de qualquer jeito, né? Então, a vida segue. Então, o que a pessoa faz? Vocês querem ver post-it bonito na lousa? Põe o post-it. Enquanto que ir lá fazer o processo acontecer na obra não é feito. Enquanto a reunião que precisava ser feita de alinhamento não é feita. Enquanto buscar pequenas lideranças que deveria ser feito, não é feito. Enquanto que as pequenas tarefas, né, como que a gente Pequenas fala? entregas. Pequenas entregas. As pequenas entregas não são premiadas. Não falo premiado em dinheiro. Um reconhecimento São é um premiado. comemoradas, né? Não são comemoradas. São negligenciadas, inclusive. E o que é comemorado? O post-it. O post-it é comemorado. Nossa, tá bonito. Vou bater foto e postar lá no Instagram. Equipe alinhada. Aplicando Lean Construction. Né? Então, assim, imagino que vocês, implementando isso nas empresas, devem passar com muita dificuldade. Né? Por isso que tem que ser top-down, de cima para baixo, que senão não funciona. Se a alta administração não se envolver e comprar e ver valor na metodologia, não adianta
começar nada. Tem que ser top-down. Então, isso é importante. E só complementando em questão da cadeia, em questão do fornecedor, né? O fornecedor é aquela história que a Dani falou, de agregar valor, né? Então, assim, na cabeça do fornecedor tem o que agrega valor ou não? Entrega, pontualidade, né? Isso agrega muito valor na obra, né? Principalmente no condomínio que você citou, que tem regras de tamanho de caminhão. Então, precisa ter essa mentalidade lá. Senão, realmente, vai ter desperdício de tempo, porque você tem que seguir as regras do condomínio, mas o seu fornecedor não cumpre o que promete. Então, é preciso que realmente a cadeia tenha esse pensamento, né? Para que a obra tenha sucesso. Tá? Perfeito. E o post-it é realmente daquela forma que você falou, o correto, né? Utilizar, viu a ideia, montou, joga fora. Guardou de certa forma, né, no computador, colocou lá. Não é para ficar exposto. Exposto tem que expor as metas, as conquistas, os gráficos, isso daqui. O post-it só mostra a desorganização, que é o post-it manuscrito ali, nada estatístico, nada de dados, isso é o visual, é ruim. É gestão visual, mas mal feita. Então, o post-it realmente é para uma montagem de planejamento, de ideias ali, dentro de uma sala, montou, já estruturou aquilo que estava escrito no post-it de outra forma. Né? É porque eu falo, às vezes, coloca muita informação e a informação tem que ser aquela que o cara que está lá na ponta consegue vir, olhar e entender. Vou dar um exemplo do que eu fiz em uma obra minha que funcionava muito bem. Não era questão de linha, era só uma questão de gestão à vista, de programação e planejamento de obra. Sentava com toda a equipe e definia as datas de concretagem. Nesse período, o fornecedor que a construtora tinha fechado o contrato para fornecer o concreto não estava dando conta da demanda, que a construtora foi lá e fechou todas as obras, né, para pegar num preço barato. Ou seja, você precisou cancelar o concreto hoje, meu amigo, você vai esperar uma semana. Então não existe cancelar o concreto. E também, assim, você vai estar pagando o preço junto com todo mundo que está ali e que se envolve no processo. E aí o que acontece? Tem o seu amiguinho que tem o triplo de volume de concreto que o seu. Quem que você acha que o fornecedor vai atender? Lógico, quantidade maior. Quantidade maior. E você pode ir lá brigar com a consultora que está pagando barato, não está nem aí para você. Então você precisa fazer com que as coisas aconteçam na data, porque se os outros errarem, pelo menos o seu está garantido. Sim. Então eu combinava a data com todos. Eu tinha uma lousa grande, né? Que eu tinha trabalhado numa obra que eu fiz uma reforma da escola, então todas as lousas foram descartadas. Aí eu peguei umas 3 para mim, daquelas lousas brancas de escola mesmo. E lá eu escrevi a data de todos os concretos. Então, tanto a equipe, os estagiários, mestre, encarregado, passava por aqui lá todo dia, ficava olhando, até uma hora que eles vinham, Pedro, cara, não vai dar tempo de fazer esse concreto aqui. Mas nisso, não era no dia. Já era tipo na segunda-feira para um concreto que ia ser feito na quinta. Não, então o que nós vamos fazer? Nossa, nós vamos ter que fazer isso. Cara, vai ter que pegar eu e você e ir lá ajudar a passar desmoldante na laje. Então, cara, vamos lá. Eu e você passar desmoldante na laje, porque não dá para mudar o concreto. Então, assim, o processo funcionava visualmente, por quê? Pouca informação escrita na caneta, com a letra maravilhosa que eu tenho. Então, era escrito na caneta, todo mundo passava, olhava e via aquela informação todos os dias. E isso funcionou muito bem. Agora, o post-it, o cara não vai chegar de perto e olhar. Não é gestão à vista. Não é, exato. Então, assim, é muito... Só que o post-it é mais bonito do que a letrinha. Mas nada você fez que foi... Na verdade, você escreveu a informação, é como se fosse um indicador. O indicador de quando o concreto vai chegar. Que foi combinado com todos. Exatamente. As pessoas se imbuíram naquilo. Então, a pessoa já está lá no processo dela, não vai dar tempo. Então, eu vou avisar que não vai dar tempo. E aí, você faz o quê? Você junta os recursos e vai o recurso para lá para conseguir desenrolar aquela parte. E por isso que é importante a questão de conversar e conversar todo dia por causa disso. É o planejamento. E a sinergia, a integração, né? Você não fica que nem aquele desenho do pica-pau mesmo. Um pintando de uma cor embaixo, o outro em cima e totalmente sem sinergia, né? Se não tiver muito bem estabelecido qual que é a ação, qual que é a prioridade, cada um vai bater cabeça e fazer o que acha bem melhor, né? Não vai seguir no mesmo rumo. Né? Perfeito. E uma outra questão, que é por isso que eu acho muito interessante trazer esse debate, tá? Até porque agora a gente já está começando a caminhar para o final do podcast. Como eu falei, eu sou um defensor do Lean, né?
fiz a minha parte de ficar questionando, porque assim, são todas dúvidas que eu um dia já me deparei, eu já fui um boicotador, já fui um que, cara, não vai dar certo. E tenho as minhas dores, tem as coisas que eu acho que funcionam, tem as coisas que eu acho que não funcionam. E achei muito interessante que vocês falaram sobre a questão de ser top-down. Então tem que partir de cima para baixo, até porque é o de cima que cobra. Então se o de cima tá cobrando post-it, ele vai ter post-it. Se ele cobrar planejamento e organização, ele vai ter planejamento e organização. Exatamente. Né? Então se ele... Depende muito dele cobrar. Por quê? Porque quem tá lá na ponta só apanha. Essa é uma realidade. Quem tá lá na ponta só apanha. E quem apanha arruma um jeito. O que ele puder fazer para não apanhar, ele vai fazer. Se ele quer post-it, eu vou preencher o post-it. E o processo lá, é a hora que a pessoa forja dados, a hora que a pessoa tem que preencher, que hora que eu fiz? Eu preencho tudo, como você falou lá, preencho tudo 10 horas, depois só volto preenchendo os minutos. Né? Então, a pessoa faz isso dá um jeito, né? Eles dão um jeito, né? Exato, e esse é um problema de cultura da empresa. Sim. A empresa está tolerando, né, esse tipo de coisa. Mas eu falo, por que é importante a gente trazer esse tema? Porque ele é uma realidade. Ele não é uma promessa. Não é uma realidade só da indústria. A gente precisa otimizar os processos. Né? Até porque hoje as máquinas entram e substituem o ser humano. Por quê? Porque a máquina, você cria o processo e ela segue. Só que ela não consegue pensar sozinha. Mas boa parte do processo ela consegue seguir. E no final das contas, tudo é uma questão de custo. O custo da construção está ficando cada vez mais caro. Ela precisa ficar mais enxuta para que não fique tão caro. Sim. Porque hoje ela está cara por desperdício. O fornecedor não ganha mais. O produtor não ganha mais. A construtora não ganha mais. E o cliente paga caro. Mas quem ganhou? Ninguém. Só ganhou aquele que recebe com os impostos, né? Que recebe dos 4. Não, o fornecedor até ganhou, porque ele ganhou vendendo desperdício que vai virar na frente. Se desperdício, desperdício, ele vai deixar de vender esse desperdício. Né? Ele então, vendeu mais. Só que ele não vai deixar de fornecer, porque a construção precisa de insumos, ele vai fornecer, inclusive, agregando valor e entregar no momento correto. Talvez ele não entregue porque questão do fluxo dele, falta de material, talvez. Mas às vezes tem até isso. O que eu trouxe essa reflexão? Vamos dizer nessas obras pequenas também, dos condomínios, que foi o que eu falei. Se cada obra toca na raça, não estou nem falando as obras que o cliente contrata diretamente o pedreiro para fazer, que aí é bomba meu boi mesmo, aí é torneira aberta. Liga lá no depósito e pede. Entendeu? Então não tem uma gestão da obra, tudo aquilo que não é medido não é gerenciado, então assim, não estou levando essas obras em consideração. Sim. Vamos dizer, se as obras não têm uma programação, ela tem um desperdício. O fornecedor tem que atender esse desperdício. Ele está vendendo, mas às vezes ele perde uma venda boa, que ele poderia fazer de um material produtivo, porque ele está entregando um material que atrapalha a logística dele. Exatamente. Um material para cumprir um desperdício. Vamos dizer tijolo, que é um item que desperdiça bastante. Ele está lá entregando tijolo, enquanto ele poderia estar entregando porcelanato, vou dar exemplo. Enquanto ele poderia estar entregando um outro material que já é mais produtivo, com valor agregado maior, ele ocupou o caminhão dele com tijolo porque ele precisa atender o fornecedor. Então, na medida que os protocolos, né, como é que eu posso dizer, o conceito, que o conceito do Lean for sendo aplicado aos poucos, em cada obra, vai se evitar desperdícios. Se evitou desperdício, evita que eu peça mais tijolo. E não necessariamente isso vai fazer meu fornecedor ganhar menos. Ele vai atender mais. Ele vai atender mais. Sabe aquela obra que você falou que não faz? Porque é desperdício, você vai acabar fazendo ela. O ganha-ganha, né? O ganha-ganha. Nenhum stakeholder tem que torcer pelo seu parceiro negativamente. Exato. Óbvio que não. Mas desperdício todo mundo perde, né? Todo mundo perde. Foi isso que eu falei. Todo mundo perde. O único que ganha é quem ganha com o imposto. Porque todo mundo paga. Inclusive o da caçamba para jogar fora, né? Inclusive o da caçamba que também é pago. Então, assim... E mesmo esse da caçamba também perde, que ele poderia estar fazendo uma obra grande, que é de alguma demolição. Sim. E ele tá lá com a caçamba dele amarrada no condomínio lá, porque o cara tem muito desperdício de tijolo. Então, se o processo for implementado aos poucos, esquecer o post-it, que faz parte, mas focar muito mais na reunião, nas pequenas entregas,
né? Envolvimento das pessoas. Exato, num arroz com feijão bem feito, a pessoa está pensando no molho de gorgonzola que vai colocar no filé mignon. Pode chegar lá. Pode chegar lá. Mas tem um caminho. Mas o arroz com feijão exato. precisa estar bem feito. Exatamente. Né? Então, o se básico. todas as construções pequenas fizer o básico que dá para ser feito, dá para aplicar um Kanban desse jeito no terreno apertado? Não dá. Mas alguma coisa dá para ser feita. Dá para organizar um material de hidráulica, às vezes, de uma maneira para não ficar queimando de pecinha perdida que vai para o lixo? Dá. Sem dúvida. Dá para ter um processo operacional padrão de etapas de obra a ser executado? Dá. Dá para tentar se organizar para fazer o pedido com um pouco mais de antecedência para não precisar ligar para o fornecedor. Pelo amor de Deus, minha mãe está morrendo. Manda um saco de cimento aqui para mim. Dá. E nisso todo mundo ganha. O amiguinho da obra do lado ganha. Evita desgaste. Evita desgaste. O fornecedor ganha. Se o fornecedor aplica na empresa dele o conceito, ele melhora o processo de produção dele, ele melhora o gerenciamento de estoque dele. Qualquer um que trabalha com estoque sabe que estoque é custo e alto. Sim. Mas você precisa ter, porque você precisa atender a pronta entrega. Então você precisa ter uma boa gestão de estoque. Mas se ele melhora a gestão de estoque dele, ele melhora a margem dele. Se ele melhora a margem dele, ele consegue atender com mais tranquilidade. Sim. Sem contar que no final das contas, que a gente falou, tudo é custo. Isso tem uma coisa que tira a nossa paz. É falta de dinheiro. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Qualquer coisa. Assim, não tem nada que tira mais a nossa paz. Nossa, tô pensando, comecei uma obra agora. Cara, se eu tiver um boleto para pagar e tô sem o dinheiro, minha escolha já vai ser ruim. Já comecei o jogo perdendo. Né? Então isso aí é para todo mundo. A hora que você tá entre a cruz e a espada, você tá numa situação completamente desfavorável. Então se cada um consegue melhorar a sua margem através de evitar desperdício, pode ser que as pessoas não enxerguem essa melhoria, mas ela acontece. Né? E é uma cadeia, é uma reação em cadeia. Então o fornecedor melhora, consegue entregar melhor, a obra consegue trabalhar melhor, não precisa do material para ontem, consegue se programar de uma certa maneira e consegue trabalhando essa previsibilidade. Porque o imprevisto ele é sempre previsível. Né? Sim. A hora que você vai parar friamente para analisar, era previsível que aquele imprevisto poderia acontecer. É muito difícil o imprevisto. Algumas situações você fala, engenheiro de obra pronta, né? Não, mas se mitigasse os riscos, ele poderia ter prevenido. Poderia ter prevenido. Nem tudo caiu um raio, pegou fogo e quebrou na hora. Muita coisa assim, cara, você sabia que poderia ter. Nossa, talvez choveu e atrapalhou tudo. Não me diga que poderia chover hoje. Não me diga. Previsão do tempo era 0% e choveu torrencialmente. Choveu torrencialmente. Então, assim, o imprevisto, ele quase sempre é previsível. Né? Mas eu achei muito, muito boa a abordagem que vocês trouxeram, porque ela veio muito diferente de muita coisa que já me foi apresentada. E muita coisa da maneira como a gente aprendeu na faculdade. Né? Porque na faculdade é complicado. A gente vê muita coisa... teórica, né? Muita coisa teórica. A gente recebe muito conselhos construtivos de quem não construiu, né? De quem não está, às vezes, vivendo aquilo lá no dia a dia. Isso é uma realidade, acontece. E muita comparação do, cara, tem que ser assim. Então, funciona na Toyota, tem que funcionar na tua obra. Não adapta a realidade. E não adapta a realidade. Qual é a realidade da Toyota? Quantas pessoas estavam envolvidas? Quantas pessoas de que nível estavam envolvidas? Para que o outro lá que só aperta parafuso todo dia comece a apertar parafuso melhor um pouco. Né? E não necessariamente isso aí é na obra, porque o cara que carrega areia, também chapa massa, também lava. Multifunção. Por isso que a metodologia é flexível, né? Então, quer dizer, a construtora é de uma forma, o unifamiliar é outra forma. Então, tem essa flexibilidade da metodologia. Não é porque funcionou na Toyota que tem que funcionar em todos os lugares, que nem você falou. Mas ela tem que ser adaptável. São várias ferramentas. Algumas cabem em determinado cenário, outras menos, né? Então, tem que ajustar, mas que funciona, você foca, você joga no funil, determina as prioridades, dá atenção aos pontos mais críticos, envolve todos, verifica as dores. Então, todo esse modelo aí, esse conjunto, faz com que a metodologia funcione. Entendi. Né? Sim.
Não, bem, gente, acho que vocês mataram a pau, assim, uma grande dúvida. Estou, assim, saindo bastante satisfeito, né, com esse episódio de hoje, principalmente esse tema. Eu falei, ele é um tema meio conturbado. Eu imagino que deve gerar algumas polêmicas aí nos comentários, porque, assim, muita gente não confia no sistema, de fato acredita que o Lean Construction é uma promessa, mas exatamente porque a gente pensa, é igual, vou começar a correr, e já estou pensando em correr uma maratona. Sem pensar que antes de correr uma maratona eu preciso correr 100 metros. Sim. Depois eu começo a correr em volta do quarteirão, depois eu consigo correr às vezes 2 quarteirões, e vou subindo, é um processo gradativo. Então tudo na vida é um processo gradativo. Às vezes na hora que a gente vai implementar um sistema como esse, a gente quer implementar da noite para o dia. E aí a gente não vê o resultado no curto prazo, a gente vai lá e fala, não funciona. E abandona. Seria importante o pessoal universitário, né, conhecer a metodologia e saber que o mercado está exigindo isso muito, né? Nós tivemos a especialização recente, a gente formou em Black Belts, né, que utiliza ferramentas estatísticas para resolução de problemas complexos. Assim, mas é que você falou, não começa sendo já um Black Belt, mas sim começa conhecendo a ferramenta, sabendo que o mercado exige, e depois saindo, vendo a utilização, procure e faça a especialização, né, que vai estar muito melhor preparado para atender o que o mercado está exigindo. Isso é importante. Porque, afinal de contas, ninguém tem a torneira aberta, né, para gastar rios de dinheiros, né? Todo mundo tenta reduzir custos. Sim. Né? Então, como se reduz? Tirando os desperdícios todos que nós falamos aí. Sim. E sendo técnico, né? Para abordar de uma forma técnica e conseguir mitigar esses riscos aí, que aumenta custos. É importante ter essa técnica. E é muito importante a gente pensar nisso tudo, porque é de fato uma reação em cadeia. Ninguém tem a empresa não é criada, senão toda empresa seria uma ONG, né? Toda empresa é criada para dar lucro. Sim. Se ela não está dando lucro, ou eu fecho a empresa, ou diminuo a operação, ou eu mudo a operação. Sim. Então, mesmo o patrão que tem muito dinheiro, se ele vê que ele está perdendo muito dinheiro, ele vai parar com aquilo. Se ele vai parar com aquilo, quantas pessoas que vão perder o emprego, que perde o emprego, deixa de gastar no mercadinho do bairro, que uma hora o mercadinho do bairro fica sem dinheiro também, e vira um ciclo vicioso, né? Exatamente. O negócio é sempre pior. A gente pode tornar isso um ciclo virtuoso. E mais pessoas vão sendo beneficiadas porque é todo um ecossistema. A gente vive todo um ecossistema. Então, se eu fizer a minha parte de tentar implementar hoje em minhas obras o processo do Lean, consequentemente, aos poucos, isso vai tomando força. Ter o raciocínio, o pensamento de melhoria contínua, Kaizen, né? Sempre pode melhorar, sempre em busca da excelência. Excelência a gente nunca alcança, sempre em busca dela, né? Sempre melhorando, que nem assim, pequenas entregas. Olha, minha meta é diminuir 5% nos desperdícios da construção civil, já vai ser de grande valia. Quanto significa isso em capital? 5%. Com o passar dos anos, né? Com o passar dos anos. Aí, da próxima meta, mais 5, e vai entregando. Então, isso é possível, né? Isso gradativamente. Perfeito. Gente, foi muito bom o papo. Falei, que uma hora passa voando. A gente gostou bastante também. Vocês gostaram bastante? Fico muito legal. Feliz, agradeço muito por vocês terem disponibilizado o tempo de vocês. A gente que agradece o convite. Como que o pessoal faz para encontrar vocês aí nas redes sociais? Nós estamos no Instagram, né, como VP Consultoria e Assessoria, e estamos também no LinkedIn, Facebook, Vision Prime Consultoria, né, e lá tem o nosso Linktree, é só acessar lá a página e já tem todos os nossos contatos. Muito bom. Para você que quer saber um pouco mais sobre o processo de Lean, construção enxuta, todos os diversos processos aí que pode melhorar a produtividade da sua empresa, procure o trabalho deles, é um trabalho muito bacana. Para você que é lojista, fornecedor, trabalha com estoque, principalmente, né, que foi o que a gente falou, talvez para você seja excelente, uma excelente oportunidade aí trabalhar com eles. Gente, muito obrigado por ter disponibilizado o tempo de vocês. Como eu falei, foi um enorme prazer. Gostei, hoje ganhei até uma canequinha deles aqui, até aqui, Soluções para processos empresariais. Isso aí. Gosto de ganhar canecas. Muito obrigado. E muito obrigado para você que assistiu esse episódio até aqui. Tá? Todas as quartas-feiras terá um novo episódio. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever e ativar as notificações.
E também nós postamos todos os cortes desse episódio vão ser postados tanto no nosso Instagram quanto no Instagram aqui do pessoal da Vision Prime. Segue eles lá no Instagram também. E se ficou alguma dúvida ou qualquer coisa, pode colocar aqui nos comentários que eles vão responder para vocês. Ou se for alguma dúvida mais particular, fiquem à vontade, procurem ele nas redes sociais aí, LinkedIn, Instagram, pode mandar lá no inbox deles lá. Se eles não responderem, vocês podem me chamar que eu cobro. A gente responde. Pode me chamar que eu cobro. Então, gente, muito obrigado. Até a próxima semana e tchau!